todo homem, toda mulher que quiser realmente se aprofundar em conhecer a doutrina do nosso Rei Jesus, aquela doutrina que é da igreja que Jesus fundou, não é das igrejas que já existiam muito antes do Senhor Jesus vir, não. A doutrina da igreja fundada por Jesus Cristo. Existem muitos direcionadores, doutrinadores, formadores de opiniões que pregam o que querem ao seu bel prazer, segundo a sua visão torcida. E assim a nossa terra brasileira está cheia de religiosos que no grande dia do juízo final vai ficar decepcionado. Mas agora este Josué está prostrado e Deus vem até ele ao pôr do sol. Ele passa o dia todo orando, buscando a Deus. Josué, por que estás prostrado assim? Mentiram, transgrediram a minha aliança, me desobedeceram, ganharam do anátema, e debaixo da sua tenda puseram. E Josué fez como o Senhor mandou, abriu a coração, e chega então agora e recai sobre Acã, da tribo de Judá. De maneira que todas as obrigações no que se diz respeito à santidade, que é para Israel, é para todo homem, toda mulher que se chegar a Jeová Deus através de Jesus Cristo para tomá-lo por Deus, por Pai. Fala que os perdidos são como a areia do mar, porque o caminho é largo, é espaçoso, e muitos são os que entram por ela. Dada a vitória a Israel, Acã, o filho de Carmim, lançou mão do anátema. E quando ele pega a imundícia, você vai saber aqui o que é, e coloca debaixo da terra na sua tenda, Deus se afasta de Josué. Deus se afasta do exército, porque agora o exército estava imundo perante Deus, e Deus não suporta aquilo que ele classificou como imundo para ele. Por isso que todo aquele que quer se chegar a Deus para se tornar filho de Deus, filha de Deus, tem que se apartar das imundícias, porque Deus não aceita as imundícias. Deus nos aceita como pecadores, mas Ele quer que nós aceitemos também a metamorfose, a transformação, que nós venhamos nos esforçar dias após dias para nos mantermos íntegros, livres de tudo aquilo que Ele já descreveu, já classificou, já qualificou, que o povo santo não pode, não deve se envolver, porque no momento que estiver se envolvendo, ele não vai ter a vitória que vem das mãos de Deus. Então, foi lá, pega a capa babilônica, um círculo de ouro lá, cunha de prata, e esconde. Josué inocentemente enviou os homens à próxima cidade que ele deveria decretar guerra, a cidade de Ai, aquela que lá naquele tempo estava junto de Bet-Aven,
do oriente de Betel. E o general falou para os seus espias: vai lá, olha a terra, veja quantos homens nós mandaremos para lá para tomar aquela cidade. Então os espias foram e voltaram ao general Josué e disseram: olha, meu senhor, nós devemos mandar para lá não o exército todo, mas que vá uns 2.000 ou 3.000 homens, e lá nós tomaremos Ai. Com 2 ou 3.000 homens nós tomaremos a cidade. Não precisa afligir ali ao grande exército, porque o exército de Ai são poucos. Então Josué determina aos seus oficiais que subam lá para a cidade de Ai, e mandou um exército de 3.000 homens. E quando lá chegaram, fugiram, não puderam suportar, não tiveram coragem para enfrentar os homens de Ai. E ainda os homens de Ai, os soldados daquela cidade de Ai, feriram ali do exército de 3.000 homens, feriram 36 soldados. E perseguiu todos os exércitos, desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E todo o povo chorou, e o seu coração se tornou como água. E quando o general Josué ouve tamanha desgraça, ligeiramente rasga suas vestes, se posta, se prostrando sobre a terra, e ali ficou plantado ante a arca do Senhor até a tarde. Ele e todos os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E Josué diz para o Senhor Deus: ah, Senhor Deus, porque com efeito fizestes passar este povo Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? E Josué começa a inquirir Deus desta maneira, porque Josué não sabia o que tinha acontecido. A desobediência a Deus, quando se trata de uma ordem direta, quando se trata das intimidades de Deus, o Senhor Jeová Deus não tolera bagunça. É de suma e vital importância que os irmãos prestem bem atenção que nós estamos ministrando da parte de Deus, que se apeguem a isso, e todos nós juntos vamos lutar, vamos nos esmerar na condição de dizer não à nossa carne, não às mentiras tão presentes em nosso meio, com tantas advertências dadas pelo Senhor Jesus. Isso aí é uma coisa direta, como é a ordem divina do Senhor Jeová Deus, aqui no caso de Acã, quando o Senhor Jesus nos esclarece claramente, já lá no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, está lá, é tácito, está escrito lá, que independentemente de quaisquer que sejam os adjetivos de pecado, entre um deles, tão assim, tão simples, a mentira. Olha, se você olhar para o exterminador que não quer aceitar Jesus, para o traficante que não quer aceitar a Jesus, que vai morrer sem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí vai um alerta: aceitar ao Senhor Jesus não é suspender a mão em uma de quaisquer dessas religiões aí sobre a face da terra,
e dizer: ah, eu aceito Jesus, eu agora vou ser batizado, sou um crente, e não mudar. O crente tem por obrigação de lutar para que veja em si as suas mudanças, as suas vitórias. Nós temos que observar a nossa conduta pautada nas normas divinas. Temos que estar perguntando, olhando no espelho, preocupado com a folhinha. Exemplo, esse mês de junho está para se findar. Quantas vezes eu pequei nesse mês? Meus irmãos, quantas vezes eu violei as leis, as normas divinas imperiosas que estejam aos nossos olhos, que são elas que vão nos mostrar nossas transgressões. Somos pecadores agora, no caminho à busca da santificação. Quando nós confessamos que somos pobres, miseráveis pecadores, não é um quê de conforto para ninguém. É apenas a realidade do que nós somos, para que porventura uma ligeira ação de falarmos que somos salvos, que já estamos preparados, pode nos levar à queda, à condenação. Em momento sequer da palavra de Deus, eu encontrei forças, principalmente quando nós meditamos no Pai Nosso, para dizer que o Pai Nosso está errado, que eu não sou um pecador, que eu fui um pecador. Agora, não é com isso, nem por isso, que nós vamos agora dizer: não, meus irmãos, a lei foi abolida, nós somos salvos pela graça, mas pelo amor de Deus, temos que deixar a nossa carne algemada, vencida. E para isso, temos que perguntar a nós mesmos: meu Deus, esta semana, quantas vezes eu pequei? Claro que Deus não vai lhe responder mandando anjo, porque Ele já lhe responde nas Sagradas Escrituras, que está nos revelando o que é pecado e o que não é pecado, como ser santo e quando não estamos sendo santos. Aí é que está. Aí você vai olhar no ano, vai existir meses que você não pecou. E não sou eu que vou dizer que você não pecou, não. A sua própria consciência é embasada nas normas divinas, são elas. Olha, meus irmãos, tem enganos e mentiras em nosso meio que nós temos que evitar de estar praticando-as. Renunciar a nós mesmos, às nossas condições. Existem muitas mulheres que foram ungidas a pastora. Olha, dentro deste Evangelho de Jesus Cristo, dentro do Evangelho de salvação, a mulher que descer à sepultura, acreditando que ela no ministério é uma pastora, está condenada, porque vai descer numa mentira. Está condenada, não existe isso para o Evangelho de Jesus Cristo. Existe isso no Evangelho agora profanado, no Evangelho que já entrou aqui no Brasil profanado, e de lá para cá não se sustentou na verdade, não se firmou na verdade, não procura uma verdade para se firmar, para andar perante ela. E isso acontece porque eles aboliram a lei que ordena, a lei que dispõe sobre quem deva ser ungido, quem não pode ser ungido. Dentro da raça humana, quem é que não pode, no ministério do Senhor Jesus, ser
ungida. E que no ministério do nosso Rei Jesus, na igreja do Senhor Jesus, pode existir pastoras, aquelas que cuidam do rebanho, de ovelhas. Ovelhas mesmo, que berram, né? Que comem capim. Que a palavra de Deus apresenta exemplificações de homens que são ovelhas. E naquele grande dia mandará os seus anjos a juntar de sobre a face da terra o seu rebanho. Os bodes serão colocados à esquerda e as ovelhas à direita. Ovelhas aí não é ovelha que berra, que come capim. Neste propósito, ovelhas são as almas, os homens, as mulheres fiéis à igreja do Senhor Jesus. Então não basta você estar pertencendo à igreja evangélica, que lá pega Jesus superficialmente, somente como um atrativo, para depois de reunir um grupo, então introduzir, cauterizando mentes, doutrinas para condenação. Então essa altura do campeonato, nossas irmãs que aceitaram ser ungidas a pastoras, juntamente com todos nós outros, que ainda estamos na prática da mentira, na prática da prostituição, do adultério, da ambição, da calúnia, da falsidade, da preguiça, nós temos que nos convertermos enquanto é tempo. Hoje o dia amanheceu e nós agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos concede a oportunidade de vencer a nós mesmos. Muita gente aí preocupada com a vida dos outros, mandando vídeo de alguém caído na rua e o cidadão lá dando alimento, e uma sacola que poca, o cidadão vai catar aquela laranja, e tudo isso mostrado como se fosse obras que realmente nos salvam. Não, faz parte da vida do homem de Deus, que depois de tudo, de todas as tempestades vencidas, nós possamos receber da mão do nosso Rei, das mãos do nosso Rei, a coroa da vitória. Mas ainda somos pedras brutas que, pela misericórdia de Deus, alcançaremos aquele momento de dizer para si mesmo: estou contemplando no espelho uma mulher santa, estou contemplando no espelho um varão santo, um jovem santo, um adolescente santo, uma adolescente santa. Não é fácil, dadas as facilidades que se apresentam. Então as nossas religiões estão impregnadas de ações que revelam as doutrinas dos falsos pastores, as doutrinas daqueles que estão entre nós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. As ações estão aí e os nossos irmãos cochilando. Quem é pastor aí, se converta, peça misericórdia a Deus, renuncie, porque aquilo que parece nos ser vantagem, aquilo que parece que nos fará ganhar a nossa vida, fará com que nós venhamos perdê-la pela desobediência. Aí você vê, Acã era um homem que, segundo a sua linhagem, da tribo de Judá, conforme o próprio Jesus, descendente da tribo de Judá, o próprio Davi, descendente da tribo de Judá. Acã também era um homem descendente,
um soldado valente descendente da tribo de Judá. Mas ele não ouviu a determinação dada por Deus para que o general Josué impusesse aos seus soldados que ninguém lançasse mão dos despojos da cidade de Jericó, porque o que ali na cidade estava, tudo era anátema ao nosso Deus, tudo era imundo ao Senhor Jeová Deus, e por isso aquele que pegasse seria maldito, aquele que pegasse seria expulso da congregação dos santos, aquele que pegasse em qualquer despojos lá na cidade de Jericó seria excomungado. E Acã, um descendente da tribo de Judá, pegou da capa e escondeu na sua cabana. E aí, inocentemente, 3.000 homens sobem para tomar a cidade de Ai. O exército de 3.000 homens. E lá foram feridos 36 foram feridos e deram as costas aos seus inimigos. Isso levou Josué à angústia total. Rasgou as suas vestes, colocou cinzas sobre suas cabeças, e assim todos os anciões de Israel, e ele se prostrou ante a arca, e ficaram até a tarde, e clamou ao Senhor, e inquiriu a Deus, dizendo: Senhor, que vou dizer a este povo? Então o Senhor responde a Josué pelo pôr do sol: levanta-te, Josué, porque estás prostrado sobre o seu rosto? Há pecado em Israel, transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado, tomaram do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. E é por isso que os filhos de Israel não poderam vencer, não puderam subsistir diante dos seus inimigos, porquanto Israel está amaldiçoado. Então, meus amados, pelo comportamento de um homem, toda a congregação se torna amaldiçoada. Nós estamos pregando isso e você pensa que eles pararam e vão parar de ungir mulheres a pastora? Vão parar de colocar defunto dentro da igreja para ser velado? Vão parar de celebrar ceia com pão de padaria? Não vão, porque não tem compromisso com a lei, antes, porém, já deliberadamente, da sua própria mente, do seu próprio coração, eliminaram as leis de Deus para não obedecê-las. E aí, como Acã pega do anátema e leva e contamina todo o exército, pastores que procedem desta maneira contaminam toda a congregação. Nós estamos pregando, mas as ovelhas ouvem e continuam apoiando esse tipo de coisa, continuam consentindo a pecado nosso, que é porque nós agimos, praticamos as obras. Há pecados que nós não praticamos as obras, mas consentimos com ela, como os soldados que morreram não consentiram com a desobediência de Acã, e por isso morreram. Como nós continuamos a ouvir os irmãos, ainda se referindo a mulheres como pastora, a gente fica preocupado. Que importância está se dando às lições? Não é a minha vontade.
Mas as ações é que identificam os falsos pastores. Se assim estão praticando, é a palavra de Deus que está enquadrando. Pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações, os conhecereis, porque está em nosso meio. Está pregando o Evangelho, mas o Evangelho da perdição. Que Deus tenha misericórdia. Todos nós somos pecadores, somos. Agora, não para aceitar o pecado em nós, pelo contrário, nos angustiarmos quando pecarmos, orarmos a Deus, jejuarmos a Deus, para que a nós seja dada forças para a gente vencer a nossa carne, vencer a nós mesmos. Enquanto a carne estiver nos vencendo, nós ainda não estamos no estado da graça, no estado santo. Porém, todos os dias, Deus está nos dizendo: hoje você tem mais uma oportunidade. Não vamos perder a oportunidade, porque o pior de todos os nossos inimigos somos nós mesmos. Porque deixamos a verdade para nos iludir nas nossas vontades, nas nossas concupiscências carnais e fundar mais e mais na pocilga da mentira e do engano. Em meio à religião estão aqueles falsos pastores, falsos profetas, os quais são identificados por essas ações de desobediência. Mas que Deus tenha misericórdia e dê tempo a todos nós para que nos arrependamos e venhamos assumir a verdade e desprezar toda mentira, todo embaraço e todo engano. Imprescindível importância. Aqui nós vemos Acã, depois da batalha, pegando do anátema, que nós já dissemos que é maldição, coisa maldita, coisa imunda para Deus, anátema, e escondendo debaixo da sua cabana, levando até Israel a contaminação da abominação, pelo que o general, mandando 3.000 homens a tomar a cidade de Ai, perdeu logo 36 soldados e fora derrotado na batalha, porque o seu exército fugiu do exército lá da cidade de Ai. Então Josué se prostra diante da arca do concerto, lança pó sobre sua cabeça. Ele e todos os anciãos de Israel ficaram sem comer e sem beber até o pôr do sol, quando Deus vem e chama Josué, este homem que um dia em batalha contra os amorreus pediu ao Senhor Deus para que o sol não se pôs, e o sol não se pôs, e parou assim a terra naquele momento, para que Josué vencesse todo o exército dos inimigos do povo santo. Mas agora este Josué está prostrado, e Deus vem até ele ao pôr do sol. Ele passa o dia todo orando, buscando a Deus, e Deus somente ao pôr do sol. Porque tem muita gente que acha que Deus é obrigado a respondê-lo, que Deus é obrigado a operar prodígios, sinais e maravilhas, recebendo determinações ou atendendo exigências de pecadores. E Deus, ao pôr do sol, fala: Josué, por que estás prostrado assim? E Josué diz: ah, Senhor meu Deus, Israel virou as costas aos seus inimigos, e o coração do seu povo derrete-se,
Que direi eu? E começa a se lamentar. E Deus fala: olha, Josué, mentiram, transgrediram a minha aliança, me desobedeceram, apanharam do anátema, e debaixo da sua tenda puseram. Você abra uma sindicância, uma apuração aos maiorais, depois aos chefes, depois tribo por tribo, e aqueles sobre quem recair a responsabilidade, a culpabilidade, que esse seja extirpado do arraial santo e seja queimado, seja apedrejado e queimado, toda a sua família, todos os seus pertences e todos os seus animais. E Josué fez como o Senhor mandou, abriu a apuração, e chega então agora e recai sobre Acã, da tribo de Judá. E ele confessa a Josué o seu pecado. E ele diz que, passeando em meio aos despojos, viu, não resistiu, apanhou e colocou debaixo da sua tenda. E o Senhor havia dito a Josué que enquanto aquele homem, aquele transgressor e toda aquela imundícia, todo aquele anátema, toda aquela maldição não fosse retirada do meio de Israel, que ele, o Senhor Jeová Deus, não podia estar com eles, e eles não teriam mais vitórias, porque a vitória de Israel é o Senhor Jeová Deus. Hoje nós somos tomados por israelitas através de Jesus Cristo, tomado por israelita no tocante ao dever e à obrigação de guardar os juízos, os estatutos, os preceitos, as normas divinas, os ditâmites, as exigências de Deus no tocante a se consagrar, no tocante a se purificar, santificar-se para Deus como um povo santo. De maneira que todas as obrigações no que se diz respeito à santidade, que é para Israel, é para todo homem, toda mulher que se chegar a Jeová Deus através de Jesus Cristo para tomá-lo por Deus, por Pai. De maneira que o que é imposto a Israel, segundo o Evangelho do nosso Rei Jesus, que mantém e detém todas as cláusulas pétreas, todas as normas, todos os juízos e estatutos, a lei perpétua. Todos nós somos devedores quanto fazer a vontade santa de nossa majestade, o Rei Jeová Deus, assim na terra como nos céus. Então, por isso, meus irmãos, Josué teve aquela derrota e morreram alguns soldados de Israel e tiveram que fugir dos seus inimigos por causa da desobediência de um homem só. Como diz o nosso Rei Jesus, que uma ovelha má pode botar o rebanho a perder. Então, meus amados, o Senhor Jeová Deus impõe agora o general o castigo sobre o Acã e consequentemente a toda a sua família. Se abríssemos questionamentos, ou se Deus permitisse ser julgado pelos homens, claro, em especial os direitos humanos, ele ia dizer: não, rapaz, mas isso está errado, porque quem pecou só foi Acã, por que vai matar os filhinhos, as filhinhas? Isso está sendo pregado não para que nós
tomemos como doutrinas, ou venhamos praticar essas determinações sobre aqueles que estão à margem da lei. Não. São fatos, é uma história real, a fim de revelar o que aconteceu, para que nós aprendamos a conhecer o nosso verdadeiro Deus, que não é aquele Deus que não aguenta ouvir ninguém chorar, que não aguenta ouvir ninguém gemer. Negativo. E foi por isso que o Senhor Jesus, em todo o seu trajeto, em toda a sua luta, ele não deu um gemido, porque ele sabe que o Senhor Jeová Deus sabe o porquê de nossas batalhas, e muitas das vezes o porquê a tempestade vem sobre nós. Na maioria das vezes, não é para que nós venhamos desmoronar, mas para que permaneçamos firmes na rocha. Porque assim está escrito, que aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, é prudente, está edificado sobre a rocha. As tempestades nada poderão contra os ventos, as enxurradas, as intempéries da vida jamais abalará o homem, a mulher que está contrita a Deus, que está contrito a Deus e que não arreda um pé de servir ao Senhor Deus, que seja na alegria ou na dor. Então, amados, esta passagem que mostra como Acã morreu, porque foi apedrejado ele e toda a sua família e tudo quanto tinha, e foi tocado fogo, e os seus restos, as suas cinzas, lançadas fora do arraial. E aí então Deus volta a estar como uma bandeira sobre o arraial, sobre o povo de Israel, e em especial sobre o seu exército. Então, quando a palavra de Deus nos revela que nada imundo entrará na cidade santa, que nós que praticamos as abominações não entraremos, já tem essa passagem de Acã para sabermos que nós não podemos permitir que sejamos enganados com mentiras e enganos das falsas doutrinas que vêm até nós pelos falsos pastores, pelos falsos profetas que estão introduzindo no mundo inteiro, entre as igrejas, a apostasia. Está introduzindo entre as igrejas as suas maldições, as suas abominações. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos atentar para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos a ministrar, estamos a mostrar que Deus não se alegra com as nossas desobediências, com as nossas transgressões, mas que, pelo contrário, Ele detesta e vai punir. Porém, Ele nos deu o seu Filho amado, o seu unigênito, para que, crendo no Senhor Jesus, buscando fazer a sua santa e bendita vontade, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Então, a palavra de Deus nos mostra o Senhor assim. E é assim que você, se quiser, aceite a esse Jeová Deus assim.
Porque aquele Jeová Deus que não se respeita, aonde um cidadão é irreverente, desonroso, não se arrepende, não se converte do seu mau caminho e vai reinar com Jesus, esse não é o nosso verdadeiro Deus. Aquele Deus que eles dizem que aboliu a santa e bendita lei, não é o verdadeiro Deus. Por isso é que está sendo dito, está sendo pregado, que não basta sermos religiosos, não basta pregarmos o Evangelho. Temos por dever e obrigação, se quisermos salvação, de renunciar os nossos conceitos, as nossas axiologias, nossas teologias, que vão de encontro ao mandamento, que vão de encontro à lei, porque os perdidos serão como a areia do mar. Nem se referiu à areia lavada, porque a areia lavada, o grão de areia dela é maior. Tu pega um grão de areia lá, pega uma mão de areia lá da praia, grãozinho de areia tem ali, e o Senhor Jesus proporcionalmente fala que os perdidos são como a areia do mar, porque o caminho é largo, é espaçoso, e muitos são os que entram por ela. Aqui nós estamos mostrando um Deus diferente do Deus que está sendo ensinado aí nas igrejas, de um Deus que recebe pior, um Deus que aceita ser mandado pelos homens, um Deus que está na escala de serviço dos homens, que os homens escalam esse Deus para operar segundo o seu desejo, segundo a vontade, a hora e o dia que ele quiser. Que Deus tenha misericórdia. Nem sempre ser religioso é estar se qualificando para morar na cidade santa. Pelo contrário, se qualificando para ser punido, para ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre.